Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre operações com números inteiros. E dentro das operações possíveis, hoje a gente vai trabalhar com adição. Além disso, faremos mais 3 exercícios do livro didático de vocês. Bora lá? Bom, Joana tinha R$ 30 e ganhou mais R$ 50 de aniversário. Quanto ela tem ao todo? Então, eu posso representar isso através de uma expressão numérica. Mais 30, que era o que ela tinha, somado, porque ela ganhou mais 50. Só que eu posso representar essa mesma expressão aqui de uma outra forma, sem parênteses, desse jeito. E aí eu posso pensar em dinheiro. Eu tenho R$ 30, ganho mais 50, então eu vou acumular um total de R$ 80, tá? Geometricamente, eu posso pensar assim. Eu tenho um ponto de origem, que é o zero, e ganho 30, tá? Ou tinha 30, então representei a seta aqui, para a direita. E aí ele vai ganhar mais 50, então eu vou deslocar mais 50 para a direita, no total desloco 80. Então aqui está a minha resposta, ok? Bom, na adição de números positivos, sempre terá como resultado um número positivo. Isso é uma característica, tá? Que vocês não precisam se preocupar, mas que sempre vai acontecer. Agora, existe uma regra para eu poder somar dois números positivos, tá? Que é a seguinte: conserva-se o sinal, já que ambos são positivos, então repete-se o sinal e soma-se os módulos, o módulo de 30 e o módulo de 50. O módulo de 30 é 30, módulo de 50 é 50, 30 mais 50, 80, tá? Só para vocês terem uma noção, o módulo seria essa medida aqui, como se fosse essa medida aqui, ó. Eu estou somando essa medida aqui com essa daqui, ó. Então, estou totalizando 80, tá? Nesse caso aqui, dentro do contexto, R$ 80, ok? Bom, vamos ver agora uma outra situação. Marcos deve R$ 30 para a Ana e R$ 50 para a Alan. Quanto ele deve ao todo? Eu posso representar isso assim, ó. Ele tem uma dívida de 30 e vai somar outra dívida de 50, tá? Mas também poderia representar aqui. Quando eu olho para essa expressão aqui, fica muito claro que eu estou somando dois números negativos. Quando eu olho essa expressão aqui, dá essa impressão de que eu estou fazendo uma subtração de menos 30 com menos 50. De que forma eu posso interpretar? Do jeito que você quiser, tá? Eu prefiro pensar assim. Depois que eu eliminei os parênteses, eu tenho números positivos e negativos. Nesse caso, eu tenho dois números negativos. Okay? Então, eu tenho uma dívida de 30 e uma dívida de 80. Bom, se eu tenho uma dívida de 30 e arrumo outra dívida de 80, a minha dívida cresceu. E ela vai crescer no valor de R$ 80. Tá? Dentro da nossa representação geométrica, eu vou deslocar agora o 30 para a esquerda, porque agora eu estou no sentido negativo, e vou deslocar o 50 também para a esquerda, no sentido negativo. Então, eu saio de um ponto inicial e vou para um ponto final. O ponto final é menos 80. Tá? De forma geral, a gente tem uma característica semelhante à soma dos números positivos, no caso da soma dos números negativos, que é a seguinte: o resultado sempre será um número negativo. E a regra, tá, pode ser a mesma. Conserva-se o sinal e soma-se os módulos. Ou seja, se eu tenho dois números negativos aqui, eu vou manter o sinal deles, que é negativo, e vou somar 30 mais 50, que é 80. E 30 e 50 são os módulos de menos 30 e menos 50, tá? Então, ó, basicamente, a regra ficou igual dos números positivos. Se eu tenho dois números positivos, o resultado é positivo. Se eu tenho dois números negativos, o resultado é negativo. Nos dois casos, eu vou repetir o sinal e vou somar os módulos. Ok? Agora vamos ao terceiro e último caso. Roberto tinha uma dívida de R$ 80 e pagou R$ 40. Qual é a sua situação atual? Bom, ele tinha uma dívida de 80 e pagou 40, como se tivesse conseguido 40, né? Ganhou 40. Então, agora eu tenho menos 80 e tenho 40. Eu gosto muito de contextualizar dentro dessa situação envolvendo a moeda, né? Eu devo R$ 80 e tenho 40 para pagar. Eu consigo pagar? Não, não consigo. Mas se eu der os 40, eu vou abater minha dívida. Então, a minha dívida vai reduzir. Tá? Vai reduzir para quanto? Para R$ 40. Bom, quando eu olho isso geometricamente, eu percebo o seguinte: eu vou representar primeiro menos 80. Então, eu vou deslocar para 80, para a esquerda, 80 unidades, digamos aqui. E aí, o 40 vai se deslocar para a direita. 40. E ao final disso, é como se eu saísse do zero, fosse para o 80 e voltasse para o 40, que é a minha resposta aqui. Tá? Bom, quando eu somei dois números positivos, a resposta era sempre positiva. Quando eu somei dois números negativos, a resposta sempre era negativa, né? Números inteiros. Porém, aqui eu não tenho uma regra definida ou uma característica dessas, tá? Então, aqui a gente vai só para a regra. E a regra diz o seguinte: conserva o sinal do maior módulo e subtrai as parcelas. Vamos lá, vamos pensar. A gente já até discutiu isso na última aula.
o tamanho dessas setas aqui e aqui é como se representasse o módulo dos valores 80 e 40. Na hora que se um está para a esquerda e outro está para a direita, o que eu estou calculando é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é o quanto 80 é maior que 40, ou seja, a diferença. Então, gente, eu faço o seguinte. Ele fala subtrai essas parcelas. 80 menos 40 é 40, tá? Bom, aqui eu poderia até melhorar isso aqui. Subtrai-se os módulos, não é as parcelas. Porque se eu trabalhar com menos 80 aqui, tá? Vamos trocar aqui, fica mais completo. Subtrai-se os módulos. Trocando aqui, acho que fica mais completo. Bom, qual das duas setas é maior? A seta é maior é do menos 80. Logo, é como se ele deslocasse mais para a esquerda do que para a direita. Então, ele vai, pensando no ponto de origem, nesse caso ele vai parar mais à esquerda, tá? Então, funciona assim. Se a minha dívida é maior do que eu posso pagar, eu continuo tendo uma dívida menor, por isso é a diferença, mas continuo tendo uma dívida. Então, gente, eu olho para os dois números. Se um for positivo e outro negativo, eu vou ter que olhar aquele que tem o maior módulo. Quem tem o maior módulo? Menos 80 ou mais 40? Menos 80 tem o maior módulo. Então, o sinal dele passa a ser o sinal da resposta. E para encontrar o valor, eu subtraio. Ok? Então, só fazendo sempre vou recapitular de novo, então, aqui, ó. Se eu tenho dois números positivos, mantenho o sinal e somo as parcelas. Se eu tenho dois números negativos, mantenho o sinal e somo essas parcelas. Agora, se eu tenho sinais distintos, eu vou pegar o sinal do maior módulo e vou subtrair os módulos, tá? Espero que tenha entendido. Com os exercícios, eu acho que isso vai ficar mais claro. Então, vamos para alguns exemplos. Eu quero somar o menos 30 com mais 50, tá? Bom, eu vou escrever isso sem parênteses, e aí eu olhando para cá, já está bem claro qual deles tem o maior, são sinais distintos, então qual deles tem o maior módulo? O maior módulo é 50. Então, a minha resposta vai ser positiva, tá? Quanto positivo é a diferença, 50 menos 30, 20. Tá? No segundo exemplo, aqui ó, eu tenho menos 120 mais 60. Bom, o negativo tem o maior módulo, então a minha resposta vai ser negativa. Quanto negativo? A diferença, 120 menos 60, 60. Tá? 15 positivo e menos 70. O menos 70 tem um maior módulo, então a minha resposta terá o sinal dele. Aí eu faço 70 menos 15, que dá 55. Tá? Agora, olha que exemplos interessantes esses daqui. Eu tenho menos 30 e mais 30. Quem tem o maior módulo? Ninguém, porque o módulo de menos 30 é igual ao módulo de mais 30. Tá? Então, não tem como eu definir o sinal da resposta. Então, o que vai dar? Vai dar zero, porque 30 menos 30, um anula o outro, tá? E isso dá zero. Na hora que eu somo. Isso vai acontecer em todos os casos. Ó, menos 10 mais 10 é zero, mais 50 menos 50 é zero também. Daí a gente pode concluir que a soma de dois números opostos é sempre igual a zero. Lembra que menos 30 e mais 30 são chamados de números opostos ou simétricos? A soma deles sempre dará zero. Ok? Aí você fala, professor, mas aqui, ó, tá uma subtração, mas olha para cá, ó, eu transformo em uma adição. A gente vai aprender na próxima aula que a gente pode dizer que subtrair é o mesmo que somar um número negativo e que eu nem precisaria criar subtração, ok? Porque ela pode ser escrita como uma adição. Mas isso vai ficar para a próxima aula, ok? Bom, proposta para a gente finalizar essa aula é que vocês façam o exercício 19 e 20 da página 19, acho que está na página 18, 19 e 21, e mais um desafio na página 19, ok? Então, para quem não quer ir lá pegar o livro, mas está com o caderno aí, tá? Pode ir dando pause aqui no vídeo, faz os exercícios, e depois volta para assistir a correção, tá? Além disso, vocês vão voltar nesse material que eu vou enviar para vocês e vão fazer o registro resumido do que foi feito na aula de hoje. Tá? Então, na próxima aula eu vou perguntar como vocês fizeram o registro para a gente já ir aprendendo a fazer um registro de um conteúdo, ok? Então, para quem já fez o exercício, tá? Vamos fazer a correção. Para quem não fez, dá o pause e tenta ir lá. Bora lá? Bom, marca na reta numérica a situação a seguir, fazendo a representação matemática e calculando o valor final de cada uma das parcelas. Então, ó, ponto inicial, 3, diminui 5. Então, vou deslocar 5 unidades para a esquerda. Eu vou parar no menos 2. Conclusão,
3 menos 5 é menos 2. Lembre-se, ó, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. O 5 tem maior módulo, o sinal dele vai para a resposta, eu calculo a diferença. De novo, ponto inicial 7, diminui 7. Eu vou diminuir 7, então eu vou parar no 0. Então, ó, 7 menos 7 é igual a 0. Tá? Quando eu não posso, eu só não vou poder definir quem tem maior módulo quando os números forem iguais. Mentira. Quando eles forem opostos, um positivo e outro negativo. Nesse caso, a soma sempre será nula. Tá? Então, ponto inicial menos 2, aumentou 8. Então, eu vou deslocar 8 casas para a direita. E aí, eu vou parar no 6. De novo, quem tem o maior módulo? Mais 8 ou menos 2? Ah, mais 8. Então, a resposta vai ser positiva. 8 menos 2, 6. Observe que eu não precisei colocar um mais aqui, hein? Não há necessidade de colocar um mais aqui. Toda vez que não tiver o sinal, está implícito que é positivo. Por fim, aqui essa última questão. Ponto inicial menos 6. Vou aumentar 10, vou deslocar 10 unidades para a direita. Depois eu vou ter que deslocar 2 unidades para a esquerda. E aí eu vou parar no 2, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu posso resolver isso de duas formas. Eu vou até usar um rascunho aqui, ó. Menos 6 mais 10 menos 2. Forma número 1, eu resolvo isso aqui primeiro, tá? Então, menos 6 mais 10. 10 tem o maior módulo, vai acompanhar o sinal dele. 10 menos 6, 4. Menos 2. 4 menos 2, eu posso falar que 4 tem o maior módulo, então a resposta vai ser positiva. 4 menos 2, 2. Ok? Então, a resposta aqui vai ser 2. Bom, professor, tem outra forma de fazer? Tem. Tem uma forma de resolver isso que eu gosto bastante, que é o seguinte. Quando eu tenho apenas números numa expressão numérica que são apenas positivos e negativos, não tem outra operação de multiplicação, divisão, potenciais, tenho apenas números ali com adições e subtrações. Eu gosto de somar todos os positivos primeiro e depois todos os negativos em segundo lugar. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Quem são os números positivos? O 10. Então, vou repetir aqui porque só tem um. Quem são os negativos? Menos 6 e menos 2. Bom, se eu tenho uma dívida de 6 e arrumo outra dívida de 2, eu vou ter uma dívida de 8. Lembre-se, sinais iguais, mantém o sinal e soma as parcelas. Aí, depois que eu fiz isso, somei todos os positivos e depois todos os negativos, eu faço a análise de quem tem o maior módulo. O 10 tem o maior módulo, então a resposta vai ser positiva. 10 menos 8, 2. Ah, professor, eu gostei mais do primeiro caso. Resolva por ele. Professor, gostei mais do segundo. Utilize ele. Professor, eu criei uma alternativa de resolução que é diferente dessas duas. Me conte, que eu quero saber. E se estiver correto, você pode usar o que você quiser. Ok? Bom, esse exercício aqui é da OBM, tá? Ele tem a ver com reta numérica, mas ele não vai utilizar a questão dos números inteiros não positivos e negativos. Vai usar só a parte positiva e questão de múltiplos de 4 aqui, tá? Mas eu achei interessante fazer e está dentro da sequência do livro de vocês aí. Na reta numerada a seguir, os pontos indicados com balãozinhos representam números inteiros maiores que 93 e menores do que 112. Exatamente 3 dos números marcados são múltiplos de 4. Tá? Qual é o maior dos números indicados? Bom, se eu sei que é maior que 93, eu vou começar pelo 94. Então, pessoal, eu vou preencher essa reta. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105. Bom, agora eu preciso saber quantos são múltiplos de 4. Bom, o múltiplo de 4 aqui é o 96, o 100, tá? E o 104. Ah, tá. E o 104, desculpa, pessoal, eu hesitei aqui porque ele está interessado só nos números com balãozinhos, tá? Indicados com balãozinhos. Esse daqui é múltiplo de 4, desculpa, mas ele não está dentro do balãozinho, então não marquei ele. Observe que eu só marquei múltiplos de 4 que estão dentro do balãozinho, tá? Esse 104 que ele é múltiplo de 4, mas não está no balãozinho, então não vou considerá-lo, tá? Desculpa a hesitação aí. Bom, vou começar de novo. Começando com 94 não deu, então vou começar com 95. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Nesse caso aqui, os múltiplos são 96 e 104. Observe que o 100 eu não marquei porque ele não está dentro do balãozinho, tá? Bom, então, começando com 94 não deu certo, começando com 95 não deu certo, vamos para o 96. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Os múltiplos aqui seriam 100, 96 e 100. O próximo seria 104, mas o 104 aqui, ó, não está dentro do balãozinho. Vamos para o próximo.
Agora eu vou começar do 97. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Bom, o 96 não tem. O próximo múltiplo é 100. Mais 4, 104, mais 4, 108. Opa! Encontramos 3 múltiplos. Então, encontramos a situação do contexto. Aí ele pergunta, qual é o maior dos números indicados? Então, dos números indicados no balãozinho, o maior deles é quem? O 108. Resposta letra E. Ah, eu sabia. Bom, última questão. Represente com uma adição de números inteiros as situações a seguir. Em seguida, resolva-as. Então, eu tenho R$ 1.500 em um banco e retiro 875. Então, mais R$ 1.500 e subtraio 875. Bom, o sinal do maior módulo é positivo, a resposta vai ser positiva, eu faço 1.500 menos 875 e acho 625. Letra B. O meu saldo está negativo de R$ 800 e eu faço um depósito de R$ 500. Então, eu tenho um débito de 800 e um crédito de 500. Bom, o sinal do maior módulo é o sinal do 800. Então, vai ficar negativo a resposta. 800 menos 500 dá 300. Letra C, meu saldo é zero e faço um depósito de R$ 1.000. Então, 0 mais R$ 1.000 é R$ 1.000. O saldo em minha conta, letra D, né? O saldo em minha conta está zerado e faço uma retirada de R$ 1.000 no meu limite de cheque especial. Eu acho que eu já falei isso com vocês, mas é uma coisa que precisa colocar na mente de vocês. Quando vocês forem adultos, evitem ao máximo utilizar o cheque especial, que é uma das maiores taxas de crédito do mercado, ok? Mas um dia a gente discute sobre isso. Bom, eu tenho 0 e subtrai R$ 1.000, a resposta vai ser R$ 1.000. Bom, professor, somar somar ou subtrair 0 interfere no resultado? Não, tá? Por isso ele é considerado o elemento neutro da adição. Bom, já usei R$ 250 no meu limite de crédito. O que isso quer dizer? Já estou devendo. E ainda posso usar mais 2.900. Quer dizer que eu ainda posso pegar mais emprestado 2.800. Qual é o total do meu limite de crédito? Bom, é 250 mais 2.900. O total de 3.150. Observe que os dois sinais são positivos. Mantém o sinal e soma as parcelas. Professor, mas não é débitos aqui? Não, esse aqui é o meu limite. Eu posso usar até 3.150. Então, eu tenho crédito de 3.150. A partir do momento que eu uso esse crédito, eu fico devendo um banco. Tá? Por isso que o resultado aqui é positivo. Porque ele perguntou não qual é a minha dívida, mas qual é o meu limite de crédito. O quanto que eu tenho disponível todo mês. Ok? Então, ficamos assim, pessoal. Se a felicidade está nas pequenas coisas, te desejo uma vida cheia de coisinhas. Há uma frase do dia aí para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Estarei disponível na próxima aula e no chat para eventuais dúvidas, tá? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.